Eu pensei que tinha enterrado aquele palco dentro de mim, mas bastou um compasso para o chão antigo tremer sob meus pés outra vez. Se essa história te tocar como me tocou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu sou Maria, tenho 30 anos, professora de dança para crianças na escola comunitária do bairro. Uma mulher que aprendeu a transformar a dor do joelho direito em contagem de 8 tempos e a saudade em alongamentos no silêncio da sala. Por anos, ensinei pequenos corpos a descobrirem o eixo, a quedinha controlada, o giro que para no olhar. Enquanto isso, fingia não ouvir a música que me puxava de volta para um lugar que jurei nunca mais visitar. Foi numa terça-feira morna, depois da aula das 5, que ouvi meu nome dito com a voz que eu reconheceria entre mil. Maria? Quando me virei, ela estava na porta do estúdio. Geisa. Alta, os ombros marcados pela elegância que o tempo não acostuma. O cabelo preso num coque que deixava o rosto ainda mais firme. Um caderno preto sob o braço e aquele mesmo olhar que, anos atrás, me ensinou a detalhar a pausa como se fosse movimento. O ar ficou mais denso, não pelo calor, mas pela lembrança de tudo o que fomos. Parceiras de dança e de pele, de respiração sincronizada e planos que cabiam num salto bem executado. Até que meu joelho estalou, a dor acendeu como holofote, e eu desci do palco com a sensação de que também descia da vida dela. Estou montando uma peça nova, ela disse. A mais importante da minha carreira. A frase não era convite ainda, era só a maré avançando. Eu ri sem humor. Limpei as mãos no pano de sempre e tentei me proteger no personagem da professora Serena. Mas meu corpo reconheceu a música antes da minha cabeça. A lembrança da pele dela encostando na minha para ajustar um eixo, do nariz quase tocando meu pescoço no fim de uma diagonal, da mão firme que me mantinha no ar por meio segundo a mais do que a gravidade permite. Preciso de alguém que saiba contar a história que eu escrevi com o corpo, ela disse. Eu quase perguntei se o corpo era o meu, se a história era a nossa. Mas o reflexo foi erguer muralhas. Meu tempo acabou, Geisa. Hoje eu ensino plié com brinquedo na mão. Não subo mais em palco. Ela não recuou. Nunca recua. Entrou devagar no estúdio. Tocou a barra, testou um tendu como se fosse um convite e continuou. A peça é sobre 2 meninas que aprenderam a dançar juntas e se perderam no salto mais difícil. Procurei em todos os corpos, mas nenhum sabe onde fica a minha pausa. Só o seu. Senti o estalo da memória no joelho como se fosse agora. O cheiro de resina, o silêncio que antecede a queda, o berro preso na garganta quando precisei admitir que havia acabado. Depois, o vazio que não faz drama, apenas se instala como poeira fina sobre tudo. Não, Geisa, eu disse. Não me pede isso. Foi então que ela soltou a primeira corda que me puxaria de volta. Não estou pedindo que você volte para o que era. Estou pedindo que me ajude a terminar o que ficou sem final. No fundo da sala, minhas crianças tinham colado desenhos de pés e setas no espelho, meus instrumentos de sobrevivência. E eu pensei em como a vida pode caber entre o arabesque infantil e a sombra de um paz de Deus que ainda respira na pele. Vem amanhã ver o ensaio, ela sugeriu. Só ver. Eu odiei como o só de Geisa sempre foi uma mentira deliciosa. Naquela noite, caminhei pelo apartamento como quem mede um palco invisível. O joelho bom reclamava de uma tensão que não era física, era memória. Sem perceber, comecei a contar 8 tempos com a ponta dos dedos na bancada da cozinha, lembrando o cheiro da nuca de Geisa quando eu pousava a mão e dizia baixinho. Agora. No dia seguinte, cheguei escondida. Parei na lateral do teatro, deixei a penumbra me engolir e vi o que ela montava. Corpos fortes, técnica impecável, linhas brilhantes. Mas faltava algo. O peso do silêncio entre um toque e outro. O fio invisível que não se ensina com contagem, só com história. Geisa percebeu que eu estava ali sem precisar me olhar. O corpo dela sempre soube onde eu fico. Mandou parar, atravessou o palco e veio até mim.
o rosto suado, o coque já desfeito em algumas mechas, o caderno preto largado no chão. Me diz o que está faltando. Eu, que jurei não tocar naquilo, respirei fundo. Falta o erro. Ela franziu o senho. Eu continuei. Falta a hesitação antes do salto, o medo que dá humanidade ao voo, o toque que não acerta de primeira. Você coreografou o mito, Jayza. Mas a gente só sabe dançar quando aceita a falha. Os dançarinos olharam para nós com respeito e curiosidade. Jayza fez um gesto, chamando-me para o palco. Mostra. Dei um passo atrás. O joelho acendeu o aviso. Mas Jayza pisou no mesmo metro quadrado que eu, perto o suficiente para que eu sentisse a respiração dela encostar na minha pele. Eu te seguro, ela disse. A frase era técnica, e também era tudo. Deixei a mão encostar na dela, primeiro como quem prova a água, depois como quem assume a sede. Guiei um desenho simples, aproximação, recuo, braço que não encontra e volta, olhar que desvia no tempo 3 e retorna no tempo 5. Quando a palma da mão dela roçou a minha, aquele velho incêndio assentado sob a pele reacendeu com educação, subindo pelas costelas até encostar na garganta. Os dançarinos entenderam sem palavras. O maestro ajustou meio tom. E eu senti uma onda de vertigem boa, a mesma que senti aos 17, quando descobri que dançar com Jayza não era só acertar a diagonal, mas ouvir a história que o corpo dela contava encostado no meu. Vem amanhã ensaiar comigo sem compromisso, ela disse. Eu sabia que compromisso era exatamente o que aquilo era. Voltei para a escola prometendo a mim mesma que diria não, que ficaria sentadinha no meu mundo seguro de balões e risadinhas. Mas à noite, deitei e contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no 8, eu sussurrei o nome dela. No dia seguinte, minhas pernas decidiram por mim. Quando o relógio marcou 6 da tarde, caminhei até o teatro com a barriga apertada e uma coragem que parecia vir de um lugar onde a música se esconde quando a gente manda calar. Jayza já me esperava. O palco estava vazio, iluminado por um foco morno, como se o mundo tivesse se reduzido a 2 pessoas e uma promessa. Sem plateia, ela disse. Só a gente e o que ficou. Aquecemos juntas sem falar muito. Ela ainda fazia aquele alongamento de quadril que eu sempre invejei. Eu ainda estalava o tornozelo esquerdo na contagem 4. E quando nos aproximamos para a primeira marcação, o espaço entre nós ficou pequeno demais para caber todas as versões de nós duas. Se doer, a gente para, ela disse, apontando com o queixo para o meu joelho. Respondi com meio sorriso. Já doeu. Agora quero saber se ainda cura. Começamos devagar, como quem desenha uma partitura de toques e recuos. O roçar calculado dos antebraços, o encaixe do meu externo no ombro dela, o deslize da mão de Jayza pela minha escápula até a cintura. Sem pressa, sem pressa. Cada vez que a pele se aproximava, eu ouvia uma plateia imaginária prender a respiração. Não pelas linhas perfeitas, mas pelo que sobrava nas brechas. Você ainda tem o centro mais honesto que já vi. Jayza sussurrou no meu ouvido, e eu quis rir e chorar ao mesmo tempo. Coreografamos meia cena ali, inventando uma gramática com a memória, até que o foco esquentou e precisei tirar a blusa colada de suor. Ela desviou o olhar só por decoro. O decoro, porém, não impediu que a ponta dos dedos dela encostasse no meu ombro como se conferisse temperatura. Você está tremendo, ela disse. Não é medo do salto, respondi. É medo de cair de novo no lugar de onde nunca saí. O silêncio que veio depois foi a nossa música mais exata. Terminamos a marcação com a respiração alta e uma distância de 2 dedos entre a minha boca e a dela. Não avançamos, mas o ar ardeu. Amanhã, às 10, Jayza disse. Se você quiser. E eu quis. Quis como quem lembra a palavra água no meio do deserto. Saí do teatro com o joelho inteiro e o coração desarrumado, passando a mão no corrimão como quem procura chão. Pensei nas minhas crianças,
nos pais que me agradeciam por ajudar seus filhos a perderem a timidez, na vida serena que construí com barbantes e rotina. Mas também pensei no feixe de luz do foco desenhando nossas sombras coladas no piso, na vontade inconfessável de ficar mais um tempo no espaço entre o toque e o beijo, onde tudo é permitido porque nada foi nomeado. Acordei com o corpo lembrando de cada aproximação da noite anterior, como se a pele tivesse memória própria. Alonguei devagar, esperando que o joelho direito protestasse. O que veio não foi dor aguda, mas um aviso discreto, como quem diz: estou aqui, me respeita, mas não te impeço. Fui dar aula cedo. Minhas crianças chegaram espalhando barulho bom. Fitas coloridas, sapatilhas pequenas, risadas que quebravam qualquer silêncio. Eu me escondi por algumas horas na coreografia segura de ensinar plié com histórias de astronautas e arabesques que viram asas. Ainda assim, entre um riso e outro, minha cabeça voltava ao palco vazio, ao foco morno, e principalmente à distância de 2 dedos entre a minha boca e a de Geisa. Durante o lanche, enquanto mamãe me agradecia pelo progresso do filho tímido, senti o celular vibrar no bolso. Uma mensagem. 10 horas. Porta lateral do palco. Hoje a gente tenta a parte da queda. G. Respondi só com um ok, mas a verdade é que aquele ok carregava uma ansiedade que me deixou sem apetite. Cheguei 10 minutos antes. O teatro estava quase deserto, o palco em penumbra. Geisa já estava lá, aquecendo os tornozelos com aquela precisão que sempre me hipnotizou. Ela não falou nada, apenas ergueu o queixo, um gesto simples, mas que sempre significou: vem comigo. Começamos pela partitura que havíamos criado no dia anterior. Aproximações, recuos, toques sutis. A música preenchia o ar, mas parecia secundária diante da tensão que havia entre nós. Geisa acrescentou camadas. O antebraço que escorregava um pouco mais, o olhar que não encontrava de primeira, o giro em meia ponta que exigia confiança no centro. Depois de alguns minutos, ela parou, me encarando com seriedade. A peça é isso, Maria. 2 corpos tentando acertar de novo o que um dia foi natural. Eu quis dizer que nada nunca foi natural, que nós duas sempre suamos até achar o compasso certo, que tudo foi conquista, nunca acaso. Mas o comentário morreu quando senti as mãos dela contornarem minha escápula e me colocarem no eixo certo. O toque despertou em mim uma região antiga, entre a costela e a memória. Hoje vamos para a queda, ela anunciou, sem suavizar a palavra. A queda. Nosso fantasma. A sequência que sempre foi a marca da nossa parceria, e também o ponto da ruptura. Eu saltava para o abraço dela, mas em vez de ser erguida imediatamente, deixava o peso ceder e escorregar pelo corpo dela até o chão, num desenho que só funciona quando as duas respiram no mesmo compasso. Anos atrás, foi nessa passagem que meu joelho gritou, e a dor roubou de nós a certeza de que sempre havia palco. Engoli em seco. Você tem certeza? Perguntei. Geisa se aproximou, firme. Não vou forçar nada. Se não for possível, paramos. Mas se não tentarmos, você nunca vai saber se a música ainda cabe em nós. A primeira tentativa foi instintiva demais. Meu corpo quis reproduzir o antigo impulso, e o joelho chiou em protesto. Eu recuei antes de despencar, respirando fundo. Geisa não me apressou. Apenas encostou a testa na minha por um instante. Sem heroísmo, Maria. Não estamos aqui para provar nada ao mundo. Só para reencontrar o que sobrou da gente. Voltamos do início. Dessa vez ela quebrou a queda em pedaços. Primeiro, o salto menor, só a transferência de peso. Depois, a descida até metade controlada. Por fim, a entrega total, mas com o tempo estendido, como se cada segundo tivesse que ser sentido, não apenas executado. Na terceira tentativa, algo se alinhou. O compasso certo, a respiração certa, a confiança que vinha não do corpo, mas da história que ainda respirava entre nós. A queda aconteceu como quem encontra a palavra exata depois de horas de gagueira. Suave, inevitável, certa.
Quando nos separamos, ainda deitadas no chão, a respiração dela batia no meu rosto. Por um momento, eu quis esquecer qualquer fronteira. Não havia público, não havia ensaio. Só nós duas. Os olhos de Geisa estavam diferentes, como se uma parte dela tivesse esperado anos para ver se eu ainda confiaria em cair nos braços dela. Ela foi prática, como sempre, mas o tom entregava outra coisa. Te encaminhei para uma avaliação com a fisioterapeuta da companhia. Não discuto o seu corpo sem ouvir uma especialista. Se ela disser não, eu respeito. Se disser sim, a gente constrói a segurança junto. Eu assenti em silêncio, sentindo um nó na garganta. Não era apenas profissionalismo, era cuidado. E cuidado, vindo dela, era quase uma declaração. Saímos do palco trocando poucas palavras, como quem tem medo de que qualquer frase mais longa derrube contenções. Ainda assim, havia algo diferente no ar. Uma trégua silenciosa, um pacto implícito. Pela primeira vez em anos, eu não me senti perseguida pela queda. Eu a tinha enfrentado. E no processo, reencontrei também a mulher que sempre esteve por trás da coreografia. A sala da fisioterapeuta era simples, com tatame gasto, bolas de pilates e faixas elásticas penduradas na parede. E eu me sentei na maca, tentando parecer confiante, enquanto minhas mãos suadas entregavam o nervosismo, com Geisa encostada na parede, braços cruzados, mas o olhar fixo em mim como se quisesse se certificar de cada movimento. A fisioterapeuta, de fala calma e firme, puxou um banquinho e testou amplitude, força e estabilidade do meu joelho, comentando sobre uma assimetria acumulada, que não era impeditiva, desde que houvesse fortalecimento específico, gelo depois dos ensaios, faixas de compressão e descanso ativo. E quando disse, é possível, mas só se o corpo falar mais alto que a vaidade, percebi Geisa se endireitar, em silêncio, já reescrevendo a coreografia na cabeça para me manter inteira. Saí de lá com um elástico novo na bolsa e uma autorização tímida para tentar. E nos dias seguintes dividimos 2 mundos. O meu, feito de fita crepe colorida e vozes infantis, e o dela, feito de pisos pretos e focos precisos, até que Geisa apareceu na escola comunitária e me viu ajoelhada, no lado bom, diante de uma aluna que queria desistir, dizendo, a queda é só um passo para o voo, confia. E quando a menina conseguiu, ela sorriu de canto, orgulhosa e melancólica. E depois, ao me esperar no fim da aula, disse, você ficou mais bonita aqui. Ao que respondi, sem pensar, que ela tinha ficado mais afiada, menos dura do que nos vídeos. E ela riu, dizendo que era perfeccionista até o limite, mas que antes de quebrar lembrava de respirar, atribuindo isso a mim. E eu retruquei que talvez fosse o colapso que nos ensinou, ouvindo dela que eu era sua melhor professora. Os ensaios seguintes carregaram essa densidade silenciosa, onde correções vinham com toques que demoravam 1 segundo a mais, e olhares que se prolongavam, e eu já não desviava nem recuava, talvez até buscasse, até que um dançarino comentou acertadamente sobre minha transferência de peso, e a mandíbula de Geisa travou, denunciando o ciúme, que mais tarde ela transformou em confissão ao dizer, não tenho ciúme da sua dança, tenho medo de qualquer coisa que te machuque e te faça ir embora outra vez. E foi ali que encostei a testa na clavícula dela e prometi que, se fosse embora, seria porque a música acabou de verdade, não por pânico. Naquela noite, com gelo no joelho e as anotações da físio no caderno, recebi um vídeo dela com o trecho do nosso ensaio, acompanhando da legenda a pausa. Está de volta. E ao responder, a pausa nunca foi embora. Eu fui. Li devagar a mensagem que ela me enviou em seguida. Então volta. E pela primeira vez em anos, percebi que talvez eu não quisesse mais fugir dessa resposta. O ensaio daquela noite começou como qualquer outro. Mas desde o primeiro compasso percebi que algo estava prestes a se romper, pois o estúdio estava mergulhado em uma penumbra íntima. O som dos aquecimentos parecia mais baixo, e cada olhar de Geisa prendia o meu tempo demais, com comandos carregados de uma gravidade que ultrapassava a técnica. Começamos a ensaiar uma sequência nova de giros e aproximações, e a cada vez que ela me puxava,
Nossos corpos se alinhavam como se tivessem sido moldados um para o outro. Até que, em um desses movimentos, terminei com a mão presa à dela e o peito colado no dela. Nossas respirações aceleradas se misturando, o calor da pele atravessando até o tecido fino da camisa. E por alguns segundos, não existiu música nem coreografia, apenas nós duas, e um silêncio que gritava. Jayza não recuou, ao contrário, manteve a mão firme em minha cintura como se tivesse medo de me soltar. E eu devia ter me afastado, devia ter dito algo, mas fiquei ali, imóvel, como prisioneira de um imã invisível, até que senti o hálito quente dela roçar meu rosto, e sem que houvesse espaço para racionalizar, nossos lábios se encontraram, primeiro num toque hesitante, mas logo aprofundado por uma urgência que vinha de anos de silêncio, mágoa e desejo reprimido. E o arrepio que percorreu minha espinha me fez esquecer o estúdio, os espelhos, o mundo inteiro. Quando nos separamos, ainda próximas, trocamos um olhar carregado de incredulidade e entrega. E ela sorriu de leve, quase cúmplice, antes de retomar a sequência como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, no fundo, que tudo havia mudado para sempre, porque já não havia linha entre a dança e o que sentíamos, e que dali em diante cada passo seria uma confissão disfarçada de coreografia. No dia seguinte ao beijo, o estúdio parecia exatamente o mesmo, com seus espelhos altos, o cheiro leve de resina no piso e o eco das sapatilhas contra a madeira. Mas para mim cada detalhe carregava um peso novo, como se tudo tivesse sido impregnado por aquele instante em que nossas bocas se encontraram. E bastou ver Jayza entrar para que meu corpo denunciasse o incêndio que ainda queimava. O coração acelerado, os músculos tensos, a memória do toque dela voltando com uma nitidez que me fez tremer por dentro. Ela, por outro lado, parecia mais segura, como se o beijo tivesse apenas confirmado algo que já sabia. E nos primeiros minutos percebi que buscava ainda mais proximidade do que antes, deixando as mãos demorarem na minha cintura, os olhares se estenderem, as pausas se transformarem em silêncios que diziam mais do que qualquer frase. E eu, por mais que tentasse me concentrar na coreografia, percebia que meus gestos já não eram defensivos. Estavam se abrindo, deixando escapar sinais de que eu também não queria mais aquela distância. Durante um lift complicado, Jayza me ergueu com firmeza e, ao me colocar no chão, não me soltou de imediato. E nossos rostos ficaram tão próximos que pude sentir a respiração dela contra minha pele. E percebi que, em vez de recuar por impulso como antes, parte de mim queria ficar ali, esticando a pausa até o limite, prolongando o risco de um segundo beijo. A música, a dança, a história que estávamos montando se misturavam tanto com o que estávamos vivendo que já era impossível separar. E comecei a entender que o beijo não tinha sido um acidente, mas um ponto de virada do qual não havia retorno. Nos dias que se seguiram, os ensaios se tornaram um campo minado de emoções. Cada correção de postura, um convite silencioso. Cada contato de pele um lembrete de que havia algo transbordando. E eu oscilava entre o impulso de ceder e o medo de perder o controle. Mas o fato é que já não conseguia enganar a mim mesma. Jayza não recuava. E eu também não queria mais recuar. O clima entre mim e Jayza já não cabia nos ensaios, e cada passo de dança parecia apenas uma desculpa para testar até onde podíamos ir antes que algo escapasse ao nosso controle. Mas naquela tarde, a tensão transbordou de forma quase insuportável. O estúdio estava cheio, a companhia inteira presente, o som da música ecoando alto. Mas nada conseguia abafar a eletricidade invisível que passava entre nós, sempre que nossas peles se tocavam. E eu sentia que cada giro, cada aproximação, cada pausa, carregava mais do que a coreografia podia justificar. No meio da sessão, durante uma pausa técnica, fiquei sozinha nos bastidores, respirando fundo para tentar controlar a exaustão, quando ouvi os passos dela se aproximando, lentos, seguros, até que o corpo de Jayza quase roçou o meu, e por um instante o tempo pareceu parar, porque não havia plateia, não havia espelhos, apenas nós duas,
e o som abafado da música vindo de longe. Ela fingiu ajustar algo no meu figurino, mas a mão demorou tempo. Demais na minha cintura, e os olhos dela não fugiram dos meus, e eu sabia que estávamos a um fio de atravessar uma linha sem volta. De repente, uma sombra passou pela porta entreaberta. Alguém chamou o nome dela, e meu coração disparou, como se tivéssemos sido flagradas. Mas a pessoa apenas seguiu adiante sem entrar. E mesmo com o risco evidente, eu não consegui me afastar imediatamente, permanecendo ali, presa na gravidade do olhar de Geisa, como se a proximidade fosse inevitável. Voltamos ao ensaio com a companhia, mas nada estava igual. Cada vez que nossas mãos se encontravam, cada toque demorava um instante a mais, e o medo de sermos descobertas se misturava a uma vontade quase física de não disfarçar mais. Percebi olhares curiosos de alguns dançarinos, talvez atentos apenas à técnica, talvez percebendo mais do que deviam, e isso só aumentava a pressão dentro de mim, porque era como dançar em um palco invisível onde qualquer erro revelaria segredos. No final do ensaio, quando todos já recolhiam seus pertences, Geisa me segurou pelo braço com uma firmeza que não aceitava recusas e sussurrou baixo, tão perto que só eu podia ouvir. Não consigo mais fingir que é só dança. E antes que eu pudesse responder, ela soltou devagar, como se tivesse medido cada segundo daquele contato, e saiu primeiro, deixando em mim a certeza de que estávamos caminhando perigosamente sobre uma linha fina, onde cada passo podia significar revelação ou ruína, mas também que pela primeira vez em muito tempo eu não tinha vontade de recuar. A noite da estreia chegou como um vendaval, e cada segundo antes da cortina subir, parecia carregar o peso de todos os anos que passamos afastadas, de todas as palavras engolidas e de cada passo que deixamos de dar juntas. O teatro estava lotado, a plateia murmurava em expectativa. E eu, nos bastidores, sentia o coração bater tão alto que parecia querer atravessar o peito, as mãos geladas contrastando com o calor que subia do estômago, como se o corpo inteiro estivesse dividido entre medo e desejo. Geisa estava a poucos metros de mim, concentrada, cercada por anotações e marcações, mas os olhos dela me buscavam com uma urgência silenciosa, como se precisassem da minha confirmação de que eu estava pronta para cair, não só na coreografia, mas outra vez nos braços dela. Quando as luzes se apagaram e a música começou, entramos no palco como duas profissionais, mas bastou o primeiro contato de pele para que eu percebesse que já não havia como separar a técnica da história, porque cada giro carregava um gesto não dito. Cada aproximação era mais do que movimento, era confissão. No centro da cena, senti a mão de Geisa contornar minha cintura com firmeza, e por um instante, esqueci completamente que havia centenas de olhos nos observando, porque só existia o calor dela e o compasso compartilhado que voltava a nos unir. A peça, que deveria ser apenas uma narrativa abstrata, ganhou corpo e alma na honestidade do que deixamos transparecer, e percebi a plateia se inclinar para a frente, sugada pela intensidade que não vinha dos passos impecáveis, mas do silêncio entre eles, das pausas carregadas de algo maior do que a dança podia explicar. Quando chegou a sequência da queda, o fantasma que por anos nos separou, senti o frio percorrer minha espinha, mas no instante em que saltei, entregando meu peso ao corpo dela, algo dentro de mim se quebrou e ao mesmo tempo se refez. O joelho resistiu. O abraço dela me recebeu com firmeza, e juntas executamos a descida lenta, dolorosa e perfeita, como quem finalmente reencontra a palavra certa, depois de anos de silêncio. A plateia prendeu a respiração, e eu também, porque sabia que aquilo não era só coreografia, era redenção, era promessa, era confissão diante de todos. Seguimos até o final como se estivéssemos possuídas por uma música que só nós duas ouvíamos. E quando o último acorde ecoou, ficamos imóveis, mãos dadas apenas pelos dedos, respirando ofegantes e trocando um olhar que desmoronou de vez o muro entre nós. A ovação veio como uma onda, palmas fortes, gritos, o teatro inteiro em pé, mas para mim tudo era ruído distante diante do gesto dela, me puxando discretamente para o centro, erguendo meu braço como quem diz:
Ela é parte disso. E depois me abraçando de um jeito que não era técnico nem coreografado. Era humano, urgente, inteiro. Senti o corpo dela colado no meu, o coração disparado contra meu peito. E percebi que naquele momento não havia mais como fingir que éramos apenas parceiras de palco. Porque todo o teatro viu, todo o teatro sentiu, e mesmo assim, nada importava além da forma como ela me segurava, como se tivesse recuperado algo que acreditava perdido para sempre. Saímos do palco juntas, e nos corredores estreitos dos bastidores, longe dos olhos do público, Geisa me encostou contra a parede. E pela primeira vez não houve hesitação, não houve pausa. Ela me beijou sem pressa, como quem sabe que aquele é o primeiro passo de um caminho que não pretende abandonar. E eu correspondi sem medo, sentindo que a vida inteira podia caber naquele instante, entre o suor da estreia, o som ainda ecoando do lado de fora e a certeza absoluta de que dessa vez não se tratava de reencenar um passado quebrado, mas de inaugurar um presente inteiro, onde cada queda seria pacto e cada voo seria escolha, juntas. 3 meses se passaram desde a noite em que, debaixo dos holofotes, tudo mudou, e embora a vida tenha retomado seu ritmo, nada voltou a ser como antes, porque agora cada manhã parecia carregar um compasso novo, um compasso em que eu e Geisa dançávamos não apenas no palco, mas também na cozinha, na rua, no silêncio do apartamento que aprendemos a dividir. A peça, que começou como um risco, transformou-se em um sucesso inesperado. Ganhou apresentações extras, convites para outros teatros, críticas generosas. E eu, que jurava ter enterrado para sempre a possibilidade de ser chamada de bailarina de novo, descobri que não precisava de palcos grandiosos para me sentir dançando, porque o palco agora podia ser o chão da sala com o sol da tarde atravessando as janelas, podia ser o corredor estreito de casa quando Geisa me puxava pela cintura para um giro improvisado, rindo da minha surpresa. Morar juntas não foi uma decisão formal, não houve conversa definitiva, foi apenas um processo, silencioso, em que minhas roupas começaram a aparecer na casa dela, meus livros foram ocupando prateleiras, meus elásticos de treino se misturaram aos dela, até que uma noite percebi que meu cheiro já estava impregnado nos lençóis, e ao invés de me assustar, aquilo me deu uma sensação rara de pertencimento, como se finalmente tivéssemos encontrado o lugar certo de descanso, depois de anos ensaiando quedas. Geisa continuava meticulosa, ainda era a mesma perfeccionista que passava horas ajustando detalhes da coreografia, mas agora havia uma leveza nova no modo como se permitia rir, no jeito como aceitava improvisar, no espaço que dava para o erro sem transformá-lo em fracasso. E eu percebia que ela estava mudando não apenas por mim, mas com ela mesma, como se tivesse aprendido que perfeição não era a ausência de falhas, mas a coragem de continuar mesmo com elas. Eu também havia mudado, menos presa ao medo de me machucar, mais disposta a arriscar. E isso não valia apenas para o joelho, valia para a vida, para o amor, para a entrega. Às vezes, durante o café da manhã, ela me surpreendia me girando no meio da cozinha, segurando minha mão com firmeza enquanto a chaleira ainda apitava, e era nesses momentos que eu sentia que a dança realmente havia se infiltrado no cotidiano, não como obrigação, mas como linguagem nossa, uma forma íntima de comunicação que ninguém de fora precisava entender. Houve também os dias difíceis, quando a pressão da temporada ou a insegurança do meu corpo vinham me assombrar, e nessas vezes, Geisa me encontrava com paciência, colocando gelo no meu joelho, deitando ao meu lado no tapete e repetindo baixinho: "A queda é só um passo para o voo", até que eu acreditasse de novo. Aprendemos a brigar também, porque a convivência não era feita apenas de palcos dourados. Discutíamos sobre horários, sobre pequenas bagunças, sobre a forma como eu sempre esquecia minhas chaves no balcão, mas até esses conflitos tinham um jeito de terminar em contato físico, em reconciliação feita de abraços longos e olhares demorados, como se o corpo fosse sempre a última palavra. Quando a temporada finalmente chegou ao fim, não senti aquele desespero pelo vazio que normalmente acompanha o último aplauso, porque havia uma paz diferente em mim,
a certeza de que o palco não era o fim nem o começo de nada, mas apenas uma das formas que encontramos para existir juntas, e que, mesmo sem plateia, havia ainda muito para coreografar. Naquela tarde de domingo, com a luz dourada atravessando a janela e o silêncio confortável preenchendo a sala, Geisa me puxou para um último ensaio improvisado, sem música, sem público, apenas nossos corpos alinhados no compasso certo, e quando encostou a testa na minha, senti que não precisávamos de holofotes para provar nada a ninguém, porque já tínhamos entendido que alguns amores não pedem ensaio, não pedem roteiro, apenas a coragem de se escolher todos os dias, mesmo quando a música muda, mesmo quando a queda ameaça, mesmo quando o silêncio parece maior que o som. E foi assim, girando lentamente na sala de casa, que percebi que, mais do que recuperar o que fomos, tínhamos aprendido a nos reinventar para ser o que sempre quisemos. Parceiras de verdade, dentro e fora do palco, no erro e no acerto, na queda e no voo, e que, no fundo, o espetáculo mais importante era aquele que ninguém aplaudia, mas que nós vivíamos todas as manhãs ao abrir os olhos e encontrar uma a outra ainda ali, dispostas a dançar. Essa foi a minha história. E agora eu quero ouvir a sua. Você acredita que amores antigos merecem uma segunda chance? Já viveu um reencontro que mudou o rumo da sua vida? Me conta nos comentários. Eu vou adorar ler cada relato. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. E se quiser apoiar ainda mais esse espaço para que eu continue trazendo histórias como essa, você pode clicar no botão Valeu Demais ou no Super Thanks aqui embaixo. Qualquer apoio faz toda a diferença. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também acredita que alguns sentimentos não se apagam, apenas esperam o momento certo para voltar a dançar com a gente.